Olá pessoal, sou Ravel Costa, sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Cariri. Hoje vamos falar nessa palestra sobre os métodos de propagação de plantas frutíferas por estaca e por enxertia. Tenho experiência na área de fruticultura e quem quiser me contratar para palestras, seja em prefeitura, associações, cooperativas ou empresas agrícolas, só entrar em contato pelo Instagram Ravel Agro, que está aqui embaixo na tela para vocês. Para ter ideia desse meu relacionamento com a área da agricultura e principalmente da fruticultura, trago para vocês à esquerda uma foto minha ao lado de minha mãe, também técnica em agropecuária, no terreno que meu pai produzia, também agricultor, hoje aposentado, e ainda em atividade. Com cerca de 3 anos de idade eu já acompanhava a lavoura, acompanhava as técnicas de produção utilizadas em um quintal produtivo que minha família possui até hoje. Na direita, meus últimos dias na Universidade Federal do Cariri, ao lado de um amigo. Então a gente tem uma certa experiência, apesar da relativa pouca idade, que ainda me julgo jovem, para repassar através dessas palestras a cada um de vocês o melhor entendimento e a experiência que a gente adquiriu ao longo do tempo da melhor forma possível. Então, pessoal, o que é estaquia? Estaquia é uma técnica de multiplicar plantas através de pedaços de ramos, folhas ou raízes. Ramos, a videira, o maracujá, folhas. A gente tem um exemplo da palma forrageira, Opuntia ficus indica. Raízes, a gente também tem um exemplo de raízes. Por exemplo, tudo que for raiz, o gengibre, na realidade é um rizoma, né? Por muito definido como raiz, mas a gente vai ver que na realidade é rizoma. A batatinha também pode ser considerado um processo de estaquia. Muita gente chama cinete, mas não. Estaquia porque são pedaços da planta. E acaba que gerando plantas iguais à planta mãe, clones. Isso é desejável quando a planta mãe apresenta qualidades desejáveis na introdução daquela cultura naquela região. O que pode ser essas qualidades desejáveis? Pode ser resistência a pragas e a doenças, uma melhor produtividade de acordo com aquelas características climáticas locais. Indesejáveis? Pode ser sim. Quando a gente introduz clones, a gente perde a variabilidade genética. Então, indivíduos que poderiam ser resistentes a determinadas doenças passam a não ser se a planta-mãe, a qual o mesmo indivíduo é derivado, não for, porque segue as mesmas características. Então, há um lado bom da estaquia e também há um lado ruim da técnica de estaquia, técnica de clonagem. Sempre quando a gente fala em clone, a gente tem uma ideia de laboratório, temos uma ideia de algo que seja bem tecnológico e longe da nossa realidade. Mas hoje eu vou mostrar para vocês que a estaquia, uma técnica de clonagem, pode ser simples e que pode ajudar muito ao pequeno, principalmente pequeno agricultor. Vamos seguir aqui. Bom, a gente tem um exemplo aqui do lado esquerdo do hortelã, através do ramo, da palma, Opuntia ficus indica e do gengibre do lado direito. Vantagens e desvantagens eu já comentei um pouco, mas vale relembrar e vai ter mais vantagens que eu ainda não comentei. Por exemplo, o baixo custo, a rapidez de chegar na produção desde o plantio, quando esse clone venha a brotar até o momento que venha a produzir, gerar lucro para o fruticultor, a manutenção das características da planta mãe, pois se trata de um clone, e desvantagens, nem todas as espécies pegam bem. Exigem cuidados no enraizamento. Eu vou falar com vocês aqui
de algum desses cuidados? Em outro momento, mais adiante, quem sabe alguém me contrata para tratar exatamente do assunto cuidados no enraizamento. E aí, alguém contratando, a gente já tem elaborado todo o conteúdo e podemos trazer aqui de forma gratuita no YouTube como essa atual palestra. Vamos em frente. O passo a passo desse processo de estaqueio. Primeiro, a gente quer características desejáveis quando pensamos em clone. Então, desejamos reproduzir uma planta saudável. No geral, gemas de 15 a 20 centímetros, com aí 2 a 4 gemas. E quando falamos em gemas, gemas são as estruturas que a planta vem abrolhar, chamados nós. Retirada das folhas de baixo. Por que a gente retira essas folhas de baixo? As folhas, elas são praticamente um dreno de nutrientes. Realiza uma fotossíntese sim, quando a planta está estabelecida. Mas no momento que a gente corta a estaca, ela se torna um dreno. Então, retirando aquela parte de baixo das folhas, a planta pode concentrar melhor toda a sua seiva elaborada, que vai ajudar no pegamento da estaca. E a gente deixa as da parte de cima para realizar essa fotossíntese, de 2 a 3 folhinhas, no geral. Substrato deve ser leve. Quando eu falo do substrato leve, é um substrato fofo, um esterco de gado curtido, o humus, esterco de frango, se for curtido e misturado bem à terra, ao solo, e manter sempre em abrigo, porque o sol muito quente pode desidratar essa estaca. O vento muito forte pode abalar a estrutura e danificar, dificultando a saída das raízes. A chuva, o excesso de umidade pode apodrecer essas estacas. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Cuidados em todo o processo do enraizamento. O que vem a ser esse processo do enraizamento? É no momento que a planta começa, de fato, a colocar suas raízes. A planta ela tem um geotropismo negativo, ou seja, raízes, na grande maioria, destinadas ao centro da terra, geotropismo, gel de terra. Então, cuidados, a rega frequente. Tenha um cuidado para o jato d'água não ser muito forte, porque são muito sensíveis. O excesso de umidade, como podemos ver no quadro inferior do lado esquerdo, na rosamélia, que acaba apodrecendo e aí já era. Não tem mais como fazer para recuperar essas estacas, dando prejuízo financeiro e prejuízo de tempo e de planejamento para o fruticultor. Um exemplo para os pequenos produtores são criar pequenas estufas através de materiais recicláveis como garrafas PET. E aí vai da criatividade de cada um. É o momento que a gente diz aqui no Cariri cearense, faça seu nome, aproveite o que puder, coloque debaixo de um alpendre, cerque com a tela. Você não precisa de um viveiro para iniciar a sua atividade. Mas aí, se você já é um produtor estabelecido, já tem viveiro, já tem casa de vegetação, já tem até estufa, aí sim, aí melhor ainda. Você está na frente. Mas eu trago essas opções para vocês verem que para conseguir reproduzir clones não precisamos de uma grande estrutura nem de laboratório algum. Pelo menos no caso de plantas. Comparação de tempo de colheita. A gente vai ver as vantagens da estaquia em relação à propagação por sementes. Acerola, propagação por sementes pode chegar até 3 anos. Propagação por estaquia, produção a partir de 1 ano e meio. Uva, produção por semente até 4 anos, por estaquia, a partir de 2 anos. Goiaba, por semente, 3 anos.
por estarquia de 2 a 3 anos no máximo. Maracujá, por sementes 8 a 12 meses. Por estarquia já a gente tem uma redução, então vejam essa redução por estarquia. Frisem nela de 6 a 9 meses. Amora, 2 a 3 anos. Por estarquia a partir de 1 ano e meio. Alecrim, 3 anos. Por estarquia a partir de 1 ano. Então vejam aqui. Olha, a acerola aqui a gente vai comparar 2 anos e meio a 3 anos por semente. Por estarquia, 1 ano e meio. Então, se por propagação por semente venha começar a colher a partir do 3º ano, e por estarquia com 1 ano e meio, o produtor, se plantar por semente, vai passar o dobro do tempo, 50% do tempo a mais, tendo gastos com irrigação, tendo gastos com mão de obra, perdendo tempo, podendo estar produzindo. Só o que baixava para ele era ter mudado a técnica quando foi introduzir esse pomar através da propagação por enxertia, por estaquia, no caso aqui. Então a estaquia ela antecipa a colheita em até 1 ano ou mais em frutíferas e garante plantas iguais à planta mãe. Resumindo, aqui à esquerda está uma família de pessoas negras. Então tá aí, ó, 3 pessoas negras e um bebê que é mais branquinho. O que é isso? O que foi isso aí que aconteceu? O bebê nasceu branco. Foi a esposa que traiu o marido? Não, pode ter puxado a um antepassado. Nasceu diferente. A uma avó que tem a pele mais clara. Então, isso é variabilidade genética. Mudanças na característica. Você não sai igual ali à planta mãe. Tem essa diferença. E do lado direito, nós temos o exemplo da mãe e da filha que são muito parecidas. Aí a Cleo Pires, se eu não me engano, atriz de novela, e a mãe dela lá do lado, que se você colocar a foto lado a lado na mesma idade, são praticamente o clone. Então não são clones as duas, mas a gente traz essa ideia para vocês fixarem. Que o quê? Que variabilidade genética acaba resultando em indivíduos diferentes em suas características. E clones sempre iguais em suas características. Tem que ver boas ou ruins. Então, precisamos focar nas características desejáveis: produtividade, adaptabilidade climática, resistência a pragas, resistência a doenças, pode ser resistência a algum defensivo agrícola que você utiliza. Tudo isso deve ser levado em consideração na hora de escolher a forma que vai ser introduzido e implantado o pomar em sua região. Para que a gente melhore o pegamento das estacas, utilizamos algumas técnicas. Entre elas, a utilização de alguns produtos, são conhecidos como enraizadores, que acabam estimulando o brotamento, o geotropismo nas estacas. Que trago o exemplo do enraizador sem fazer propaganda, mas fazendo, da Vitaplan, via solo. E outro aqui, geralmente a grande maioria, é baseada nesse produto que é o ácido indobutírico, esse pozinho. Então é importante seguir as recomendações que vêm no frasco, porque as concentrações mudam de um produto para outro, mas esse aqui é o principal enraizador utilizado na fruticultura brasileira e é com ele que a gente vê os melhores resultados na prática, no campo. No caso aqui, nos grandes viveiros. Mas pode ser que seja caro, pode ser que eu não esteja com dinheiro, ou pode ser que eu não esteja a fim de desembolsar e eu queira fazer uma estarquia pequena no meu quintal produtivo. Não é problema, a gente faz em casa. Você vai economizar esse dinheiro. Eu trago aqui uma receita. A tiririca, aquela planta que brota até no asfalto, que você arranca, que você fica com raiva e que ela brota de novo. Ela faz isso através de hormônios presentes na planta. E a gente vai usar esses hormônios, esses nutrientes ao nosso favor. Como ela brota muito, vai ajudar que a estaca brote também. Então, nesse
nessa receita de enraizador caseiro que eu trago para você, é muito simples, muito fácil. 2 punhados de tiririca, você lava bem, coloca dentro do liquidificador, coloca um pouco de água, coa e armazena. Rotula, para poder ninguém confundir com suco e se intoxicar, e coloca na geladeira. Você espera um dia para usar, pode ser numa garrafa PET, garrafa de refrigerante. Espera um dia. No outro dia já pode utilizar. Por que esperar um dia? Para que essas substâncias elas possam repassar para a água essas enzimas responsáveis pelo enraizamento, esses hormônios responsáveis pelo enraizamento. É o tempo necessário para agir. Como usar então esse enraizador natural? Bom, a calda enraizadora feita com tiririca pode ser usada em qualquer planta. E as formas de uso desse extrato enraizador também são bem variadas. O líquido ele pode ser usado para regar as plantas, misturando na água do regador. Também dá para utilizar um pulverizador, borrifando o líquido nas plantas no seu berçário. Neste caso, você vai ter que coar bem, utilizando até um filtro de café, para que não venha entupir, né, o pulverizador. Mas, como o assunto aqui são estacas, a melhor forma é deixar o segmento das plantas que você quer reproduzir descansando no caldo do enraizador. E aí você pode deixar por 30 minutos, por 20 minutos, até que você julgue que estejam bem encharcados da solução. Outra técnica parecida, mas que aí a gente já utiliza um pouco do que falei antes, que seria a variabilidade genética a nosso favor, é a enxertia. Muito comum, muito valorizada nos viveiros, inclusive plantas enxertadas são bem mais caras do que mudas, que são vendidas de forma tradicional, derivada de semente e até mesmo de estarquia, principalmente de sementes, em comparação com ela. O que é enxertia? Ela então é uma técnica de reprodução também de plantas, aonde você vai ter na planta mãe, utilizada como enxerto, porta-enxerto, e o cavalo, né? O cavalo e o cavaleiro, também utilizar essas denominações. O cavalo que fica embaixo, o cavaleiro que fica em cima. A planta mãe é a planta que doa a estrutura inferior da planta a ser enxertada, e a planta a ser enxertada é ela que vai produzir, ela que vai se desenvolver, ela que vai gerar os frutos. Por exemplo, eu posso ter um pomar, vou introduzir um pomar de manga palmer, uma manga muito comum na exportação, utilizada na indústria de polpas de fruta. Mas a manga palmer é menos resistente a algumas doenças e pragas do que a manga jasmim. Então eu posso fazer um porta-enxerto da manga jasmim, fazer mudas dela através do caroço da manga, da semente, e colocar o cavaleiro da manga palmer. Então, do enxerto para cima, todas as características da planta vão ser da manga palmer: sabor, tamanho do fruto, característica da folha, enfim. Mas, ao mesmo tempo, vai ter uma certa resistência significativa a doenças, a pragas que a manga jasmim tem. Ou que a manga espada tem, principalmente utilizada a manga espada, bem mais resistente do que a jasmim. Mas a jasmim também é bem utilizada, principalmente em plantio de manga tome. Então, quais são as vantagens e as desvantagens da enxertia? Bom, vantagens: uniformidade, uma precocidade superior à propagação de mudas por semente e até por estaquias, qualidade garantida, porque se trata
de uma técnica que você retira o material genético de uma planta já conhecida, você já sabe como são as características dos frutos daquela planta, maior resistência a doenças, porque você vai escolher uma planta também resistente, reparação de plantas danificadas e flexibilidade. Vale aqui a gente destacarmos a reparação de plantas danificadas. Vamos supor que eu tenha um pomar de caju muito antigo, então os pés estão grandes, já não produzem tanto. Eu posso serrar, fazer uma poda drástica no cajueiro. E o cajueiro é antigo, né? Não é de uma variabilidade, de uma variedade muito utilizada nos dias atuais, porque a Embrapa principalmente fica lançando variedades cada vez mais superiores geneticamente, com características mais desejáveis, por exemplo, destinada ao caju de mesa ou destinada à produção de castanha. Então eu vou com o cavaleiro, a parte superior do enxerto, quando brolhar ali da planta que foi podada, eu vou e faço um enxerto e dali em diante o caju ele já sai com as características desejáveis da planta a qual eu coloquei o enxerto. Com a resistência da planta antiga, com todo o sistema radicular da planta antiga já bem desenvolvido e bem estabelecido no terreno. E desvantagens? Falta de mão de obra especializada. Então, é por isso que eu digo, invisto em treinamento, em palestras, em oficinas práticas. Procurem se aperfeiçoar, principalmente com profissionais capacitados que sabem do que estão falando. Que no YouTube, por aí tem muitos influenciadores que não sabem. Você faz, perde tempo, perde dinheiro, se estressa e às vezes acaba desistindo da atividade. Então, investir sempre, nesse caso não é gasto, é investimento. Há um baixo aproveitamento, né, em relação à questão de pegar, porque é uma técnica que você tira o material genético de uma planta e coloca em outro, né? Custo mais alto, principalmente com mão de obra, mais cuidado e mais tempo, e tem que ter as ferramentas adequadas para a realização do enxerto. Enxertia, muito utilizada na fruticultura, muito utilizada em forma de garfo ou então de fenda. Na imagem 1 está o cavalo, a planta que fica em cima, o garfo é em forma de V invertido, e o 2, o cavaleiro, a parte de baixo da planta que vai fornecer todo o sistema radicular, que é o cavaleiro. Os dois é importante que sejam da mesma espessura para que os tecidos se liguem. No momento que a seiva bruta e elaborada começam a circular, então essa planta ela começa a brolhar, a se desenvolver. Você enrola, aqui com a fita, tem uma fita própria para isso. Muita gente utiliza fita plástica, sacola, mas tem a fita própria para a questão do enxerto. Há também a técnica de enxertia por borbulha, também muito utilizada na fruticultura. Tem a borbulha em forma de T, onde você abre um espaço na lateral da planta, que seria em tese, no exemplo anterior, o cavalo, e você corta a outra e coloca dentro e fecha novamente, faz como se fosse um esparadrapo, que se chama essa técnica de borbulha. Você faz o amarrio do enxerto. Você encaixa dentro da borbulha, né, dentro da janela, esse espaço que fica, e aí a planta vai começar a se desenvolver, essa planta enxertada. Daí para frente, ela vai ter as características do material genético que você cortou aqui em forma de T da planta anterior. Enxertia tipo inglesa, é um corte em bisel. No exemplo aqui está fazendo uma rosa-meio, não é numa fruta, mas também é utilizado na fruticultura. Materiais e ferramentas que são utilizadas.
Bom, isso aí varia muito. Tem gente que faz até com canivete uma sacola. Mas claro que a eficiência vai depender da experiência do fruticultor, técnico, mas com as ferramentas corretas, a tendência é que o sucesso da atividade seja bem maior. Canivete amolado, tesoura de poda, fitilho para enxertia, cera ou pasta cicatrizante, álcool para desinfecção. É importante, pelo menos de 10 em 10 plantas que você cortar, você desinfetar por conta da proliferação de doenças fúngicas, vírus. E se uma planta estiver doente e você não fizer a desinfecção, acaba que repassando para as demais plantas. Então, é por conta disso. E a tesoura para o enxerto, essa da parte esquerda, que já ajuda bastante, já corta certinho as duas estruturas. Mas aí, como eu citei o enraizador caseiro, também vou citar para vocês aqui a pasta de cicatrização caseira, para quem não quiser comprar. Ingredientes: 3 xícaras de sopa de cola de madeira ou papel branca, 1 colher de cinza peneirada, quem tem fogão a lenha aí, quem é do sítio, que for próximo de um brocado, uma broca, é fácil, uma fogueira, vá lá, peneire, 1 colher de sopa de óleo de soja. Prepare, você mistura bem até formar uma pasta e passa com o pincel. É ótimo cicatrizante nesse processo de enxerto. Então, aqui a gente vê que não precisa de tanto dinheiro também para começar, principalmente na agricultura familiar, na fruticultura familiar, a gerar renda. Está o exemplo, no enxerto, parte marrom, sendo a planta mãe, né? E essa outra aqui, o cavalo, e passando a pasta cicatrizante. Cuidados pós-enxertia, requer regas regulares. Com o tempo, né, você vai ver que vai aparecer uma brotação. Depois da brotação, quando julgar já que está sarado, que já está emendado, a remoção da fita, eliminação dos brotos indesejados. Por que a eliminação dos brotos indesejados? Porque a parte de baixo do enxerto ainda vai ter as características da planta mãe, da planta de baixo, do cavalo. E a gente quer as características do cavaleiro, senão não faria o processo de enxerto. E proteção contra pragas e doenças. Aí aquela questão de viveiro, de muda, vai depender do grau tecnológico, da tecnologia adotada no seu pomar, na sua fazenda, ou mesmo no seu quintal produtivo. Mamão enxertado, através de borbolia, aí plantado em vasos. Manga, me parece aí a manga tome. Abacate também, ambos em vasos. Até para a questão paisagística é muito importante. Referências para essa palestra, a gente utilizou a coleção Senar 143 frutas, produção de mudas, boletim de desenvolvimento, avaliação e métodos de enxertia e mudas de Mangabeira e propagação de mudas frutíferas, 2 lançamentos da Embrapa Frutas. Então, quem tiver interesse também de se aprofundar mais nesse assunto, eu deixo aqui essas dicas. O meu muito obrigado. Até as próximas palestras. Quem quiser me seguir, quem quiser me contratar, Ravel Agro no Instagram. Um abraço e até a próxima.